E o SP Record segue falando de saúde. Hoje, dia 12 de março, é o Dia Mundial do Glaucoma, uma doença silenciosa que pode levar à cegueira. Aqui no Brasil, estima-se que mais de 1.700.000 pessoas convivam com o glaucoma, segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. E o risco aumenta com a idade. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui agora no SP Record o médico oftalmologista especialista em glaucoma, Marcelo Jordão. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao SP Record. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Doutor, primeiro explica pra gente, o que é o glaucoma? O glaucoma é uma doença crônica, em que na maioria das vezes a pressão intraocular aumentada acaba ocasionando um dano no nervo óptico. E esse dano no nervo óptico que acaba levando à perda da visão no decorrer do tempo. E existem tipos diferentes de glaucoma? Existem tipos diferentes. Existem tipos que um tipo que nós chamamos de primário, que é um tipo que, na maioria das vezes, tem uma certa hereditariedade, e também glaucoma secundário. Secundários, por exemplo, as cirurgias, infecções, traumas, que podem ocasionar o aumento da pressão do olho também. Quais são, doutor, os fatores de risco para o desenvolvimento do glaucoma? Tem esses fatores de risco? Sim, claro. A pressão intraocular é o principal fator de risco, raça negra, idade, né? E existem alguns fatores associados principalmente ao exame oftalmológico, que é alterações no nervo óptico e aí outros dados que são mais específicos. Mas basicamente a pressão intraocular, a história familiar é um dado muito importante, a raça negra e a idade. Então o senhor acabou de falar aí, por exemplo, a idade, mas não somente nos mais idosos essa doença aparece, né? É importante a gente frisar, né, doutor? Sim, existe glaucoma na infância, e bebês que nascem com glaucoma, mas acontece na maioria das vezes a partir dos 40 anos. E como o senhor disse também, se eu tenho alguém na família que já teve glaucoma, que desenvolveu essa doença, eu preciso ficar atento também? Muito. Quando há alguém na família que tem a doença, existe uma maior possibilidade de ela vir a ter. Não é certeza, mas ela tem que estar mais atenta. E como funciona o tratamento para o glaucoma? Existe basicamente o glaucoma tratado clinicamente, que é com colírios, basicamente, e com cirurgia. Entre as cirurgias podem ser feitas o tratamento a laser ou a cirurgia incisional, que nós chamamos, que é a cirurgia mesmo que vai para o centro cirúrgico, que faz o procedimento. E depois desses procedimentos, o glaucoma tem cura ou é um acompanhamento para a vida toda? Infelizmente, não tem cura. Por isso que é a principal causa de cegueira irreversível no mundo, né? O glaucoma, ele é uma doença crônica. Mesmo operado, ele continuará tendo que ser acompanhado. E, doutor, o diagnóstico precoce dessa doença pode ser fundamental para evitar, então, a cegueira? Sim, claro, claro. A doença, ela diagnosticada precocemente, é mais facilmente tratada. É claro que quando você tem o diagnóstico num estágio muito avançado, a possibilidade dessa pessoa vir a perder a visão é muito maior. E, doutor, hoje, quais são os maiores desafios no tratamento do glaucoma aqui no Brasil? A gente tem tecnologias avançadas, como é que está essa questão? Olha, o que nós temos de tratamento hoje no Brasil é o que tem no mundo todo, né? A medicina hoje, ela tem a informação que é muito acessível a todos, né? Independente do local onde você esteja. Acho que o grande desafio ainda no nosso país é o acesso da população ao atendimento, né? E o principal, o conhecimento que a doença existe e que ela precisa ser avaliada, ela precisa ser examinada, precisa ser acompanhada, o paciente procura o oftalmologista, procure o oftalmologista. Bom, doutor, a gente falou no início do jornal dos casos de catarata, né? Que a gente teve um problema no mutirão. Estamos falando agora de glaucoma. Tem um período, né, de tempo em que as pessoas têm que procurar regularmente o oftalmologista, quem tem algum problema e quem não tem algum problema, que não seja o glaucoma? Sim, basicamente uma vez ao ano, na maioria das vezes, é suficiente.
Claro que quando há fatores de riscos ou história familiar, né, que é um dos fatores de risco, deve procurar talvez até com um pouco mais de frequência, mas sempre pelo menos uma vez ao ano. Doutor, eu agradeço a sua participação aqui no SP Record com esclarecimentos tão importantes. Nós que agradecemos. A Sociedade Brasileira de Glaucoma agradece imensamente a oportunidade de estar aqui. Informação é fundamental, né, doutor? Sim, sim, é fundamental. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigada, até a próxima.